Aqui é o William Penteado do canal NutriSide e hoje eu irei falar, sim, sobre os males da dieta cetogênica. Mas antes, é bom deixar bem claro aqui, se eu colocasse a dieta cetogênica comparando com outras dietas, ela entraria no meu top 5 como sendo a melhor delas. Só que eu vou falar sobre os malefícios de fazer a cetogênica por muito tempo. Mas eu irei fazer uma abordagem mais técnica, deixando também as fontes na descrição, como sempre. Bem, em relação à função mitocondrial, a dieta cetogênica, ela estimula a produção de ATP, que seria o trifosfato de adenosina. ATP seria basicamente a energia. Então, aumenta a produção de ATP, aumenta a produção de energia. Melhora as mitocôndrias, o funcionamento de suas mitocôndrias. Bem, basicamente a cetogênica, ela tenta por imitar o jejum. Ou seja, o que seria o jejum? A restrição calórica. Ela imita os efeitos do jejum, só que com menos intensidade. Basicamente, há um aumento da produção de cetonas. As cetonas são basicamente gorduras hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água. Lembrando que o corpo humano é constituído em sua maioria por água. Então, você teria o quê? 70% água em uma pessoa comum, um adulto comum, enquanto um bebê você teria na faixa de 80% de água. E isso acaba por interferir. Nós teríamos também que existe o processo de autofagia. Assim, um processo onde o seu corpo ele se alimenta de partes desgastadas, de resíduos, ou até mesmo de organelas que já não estejam funcionando corretamente em suas células. A questão da apoptose, que seria a morte das células, uma morte que é programada, feita pelo seu corpo, para justamente retirar aquelas células que já não estão funcionando direito, antes que ela, por exemplo, possa se transformar em alguma coisa danosa para você. Em alguns casos, até mesmo células cancerígenas, células mutantes, incluindo uma relação aí do funcionamento mitocondrial com o surgimento de câncer. Células cancerígenas são células que basicamente têm mau funcionamento da mitocôndria e não conseguem transformar oxigênio dentro da célula. Então, usar o oxigênio. Lembrando que para a produção de energia é necessário nutrientes. Esses nutrientes podem ser gorduras, carboidratos, ou seja, você pode usar a glicose do carboidrato ou acetonas como prioridade, sendo que sempre há uma proporção, mesmo em pessoas que utilizam a cetogênica, uma parte, até mesmo do nosso cérebro, utiliza um pouquinho de glicose para funcionar. Então não tem como você fazer 100% de dieta apenas com uma cetogênica, assim, de conseguir energia apenas de gorduras 100%. E muito menos dos que 100% de apenas carboidratos. Tem que desenvolver um monte de problemas, na verdade, nesse processo. Relacionado agora à questão de células troncos. Quando você faz jejum ou quando você faz cetogênicas, você tem que o seu corpo, ele liga a produção de células tronco. Células tronco podem se transformar em qualquer outra célula, seja ela do tecido muscular, estriado, esquelético, seja ela do tecido nervoso ou do tecido que compõe os seus ossos. Isto há um aumento considerável, principalmente no jejum. Lembrando que o jejum pleno é um jejum com 0 proteínas e 0 carboidratos. A única coisa que você tem quando você está no processo de jejum é a própria gordura corporal. Por isso a cetogênica utiliza de gordura, só que ao invés da corporal, até para você não perder muito peso, você utiliza aquelas que você ingere através da alimentação. Gorduras saudáveis, de preferência, na verdade. Mas assim, a questão de problemas. Ao você não alternar a cetose, de cetose nutricional, você tem perda de peso, naturalmente. Se você é abaixo peso e o IMC já é baixo, não é algo muito recomendável você ficar por muito tempo em cetogênica, até porque você pode entrar em um processo onde, similar ao jejum, que você começa a também, o seu corpo atacar com a autofagia, não apenas as células ruins, mas também as células boas, para produzir assim energia.
para as partes mais necessárias, órgãos mais necessários, como coração, cérebro. Então, você pode acabar definhando nesse processo se você já tiver massa corporal baixa. Açúcar no sangue. Sim, pode parecer estranho isso, mas há um aumento de açúcar no sangue quando você fica muito tempo em cetogênico. Isso ocorre por quê? Temos o pâncreas e temos o fígado. A gliconeogênese hepática, ou seja, traduzindo aqui, gênese, origem, glicose. Origem da glicose é quando o fígado produz glicose. Pode ser através de proteína, por exemplo. O pâncreas, ele age como um antagonista nisso. Então, o fígado joga a glicose no seu sangue e o pâncreas aumenta a produção de insulina para retirar esse açúcar do sangue. Nós sabemos que açúcar em excesso no sangue, ou seja, glicose em excesso no sangue, é ruim para a saúde. Diabéticos sabem bem disso. Se você mantém baixo o seu consumo de açúcar por muito tempo, ou de carboidratos, acaba que você, principalmente carboidratos em geral aqui, carboidratos faz com que você aumente o açúcar no sangue, só que você, por estar cronicamente com insulina baixa, esse açúcar não é retirado do sangue, sendo levado para as células, ele vai ficar no sangue, podendo gerar inúmeros problemas, incluindo problemas de cicatrização. Em relação agora ao microbioma, sabemos que também o nosso organismo tem micro-organismos necessários para funcionar. O nosso intestino funciona bem quando tem a microbiota estável. Então, se você tem os micro-organismos, bactérias, bacilos, morrendo de fome no seu intestino, que é basicamente isso, eles se alimentam do açúcar. Se você usa kefir ou kombucha, qualquer alimento fermentado, você sabe disso. Você coloca lá, eles fazem o processo de fermentação usando o açúcar. Então, você cria um ambiente não muito bom, um ambiente mais hostil aos micro-organismos saudáveis no seu intestino. A qualquer micro-organismo, isso pode levar a um processo de desbiose. Então, você tem que ficar suplementando para que você não tenha problemas intestinal por ficar em excesso em cetogênica. A questão do hormônio. Hormônios são basicamente produzidos à base de proteína. Uma dieta cetogênica mais rigorosa, ela diminui bastante as proteínas também. E aí também as calorias. Isso pode gerar, principalmente na mulher, uma deficiência hormonal. Às vezes um hipotiroidismo, dependendo. Por causa disso também. Redução excessiva de proteínas. Mas então, assim, o que eu faria para você ter o benefício sem ter os malefícios da cetogênica? O jejum pode ser realizado da mesma forma que a cetogênica pode, mas tem que ser algo cíclico. Então, de tempos em tempos, você alterna. Eu já falei sobre a dieta cetogênica cíclica, de tempos em tempos você muda. A maior parte do tempo fica em cetogênica e depois você altera a proporção, aumentando os carboidratos e as proteínas. Porque assim, o jejum ele limpa e ao mesmo tempo aumenta a oferta de matéria-prima, digamos assim. Com matéria-prima aqui eu quero dizer as células-tronco, já que elas podem se transformar em qualquer outra célula. Então, o que ocorre? Nós teríamos que quando você faz a alternância, aumentando a quantidade de carboidratos e proteínas, você entra no processo de reconstrução. Você já forneceu, graças ao jejum, você entrou num processo de produção de células-tronco. Essas células-tronco elas estão ali aguardando. Quando você sai do jejum, você come mais proteína, você aumenta o mTOR. O mTOR, ele aumenta o processo de construção muscular. Então, é aquela coisa. Qual é o momento de você comer mais proteínas? Após um jejum, ou após você passar muito tempo em cetogênica. Essa é a melhor hora para você comer, porque você já tem bastante células-troncos ali preparadas para se tornarem massa muscular. Fora que você está ingerindo mais nutrientes, provindo também de bons carboidratos, aqui carboidratos saudáveis eu falo, e de boas proteínas de animais criados no pasto. Dessa forma você melhora a sua saúde e você cresce, você tem um ganho de massa muscular maior e também um ganho de peso aí. Mas nas conclusões aqui é importante, não é o dia do lixo, então você não vai pegar e comer um Big Mac, ou então beber 1 litro de glifosato, que é um dos herbicidas mais cancerígenos que existe. Não, você vai comer carboidratos saudáveis, você vai comer carne advinda de animais criados no pasto, com uma alimentação mais orgânica de preferência.
Dê preferência a os orgânicos ou alimentos integrais, que você saiba a procedência.